Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver o Provão Paulista de 2024 do segundo ano do ensino médio, o SARESP. Então vamos lá, vamos ler a questão 1 aí, que é uma questão de termodinâmica, uma questão de propagação de calor e é uma questão teórica. Então a gente vai ter que ler as alternativas ali e ver qual que está correta. Então vamos lá. Sistemas de isolamento térmico são amplamente utilizados, especialmente em um país tropical como o Brasil. Garrafas e copos térmicos para bebidas e recipientes isolantes para o transporte de vacinas são alguns dos sistemas muito comuns no dia a dia. Sobre a propagação de calor em materiais nesse tipo de sistema, assinale a alternativa correta. Então ele está falando de sistemas isolantes, né? Por exemplo, uma garrafa de café, aquela garrafa térmica, o isopor que a pessoa leva o sorvete. Então ele está falando de sistemas térmicos, né? Esses sistemas térmicos, o que eles fazem? Eles dificultam a troca de calor. Então, por exemplo, você coloca lá o café na garrafa térmica. Então o café está quente, você não quer que ele esfrie. Com o tempo ele vai esfriar porque nenhum isolante é perfeito. Porém, o material que ele é feito, ele dificulta a troca de calor com o meio externo. Então o café está quente, por que ele fica frio? Porque de alguma maneira ele troca calor, ou seja, ele cede calor pro seu entorno, pro ar que está em volta, por exemplo, e aí ele vai esfriando. Então, um isolante térmico é o que dificulta essa passagem de calor, essa passagem de energia térmica, essa variação de temperatura com a troca de calor entre os meios, né? Então, vamos lá. Vamos ver qual alternativa está correta. Letra A. No caso de fluidos, o principal modo de transferência de calor é a condução. Então ele está falando de um tipo de propagação de calor. Aí já não tem nem muito a ver com garrafa térmica. Então por isso essa questão já não faria muito sentido, né? Mas a transferência de calor em fluidos geralmente ela ocorre por convecção e não por condução. Condução é quando o calor ele se propaga pelo próprio material. Por exemplo, você pega uma colher, né, uma colher de metal, você coloca fogo numa ponta, aquele calor vai chegar na sua mão, vai queimar a sua mão, ela foi pelo material. Isso é condução de calor. Agora, um líquido, por exemplo, quando você esquenta ele se move, é convecção, né? Então, essa daqui está errada. A convecção é a troca de calor por meio do próprio material que se desloca. Por exemplo, o cooler aqui do computador, ele joga o ar quente do processador, da placa-mãe, ele joga para fora, junto com o ar. Então é o próprio corpo que se desloca, né? Ou uma chaminé. Então é assim a principal troca de calor dos fluidos, né? Porém, não é essa questão aqui agora. B. A convecção é usada para limitar a troca de calor. Então eu acabei de falar, convecção é quando o próprio corpo se desloca. Não é aqui, né? Você coloca um café numa garrafa térmica, você não quer que o café se desloque, né? O café fica paradinho lá e você não quer que ele troque, que ele perca calor para o meio externo, tá? Então a B também está errada. C. O excelente contato térmico entre as partes da garrafa térmica diminui a troca de calor. Então, na verdade, é o contrário. Você não pode ter muito contato, né? Ele está falando um excelente contato térmico entre as partes. Então, na verdade, a garrafa térmica vai ter lá, se você abrir ela, vai ter um lugar que vai ter uma espécie de vácuo, né? Para não ter contato da parede interna com a parede externa, para dificultar a passagem de calor. Então, errada. D. Apesar de isolados, os sistemas ainda podem ter a sua temperatura alterada por irradiação. Então, essa daí pode ser, né? Então, por exemplo, você tem uma garrafa térmica, lá tem irradiação de infravermelho, por exemplo, né? Aquilo ali pode esquentar o café, ou micro-ondas, por exemplo, aquilo pode esquentar o café. Então, a irradiação ela pode sim
ultravioleta, né? Ele pode sim, por exemplo, se ele conseguiu atravessar ali o sistema térmico, ele pode acabar aquecendo. Por isso que algumas garrafas térmicas, né, isolantes térmicos costumam colocar também um material que espelha, né, um material laminado ali que vai espelhar também a radiação, dificultando mais ainda a troca de calor. Mas a D está correta. E a garrafa térmica utiliza apenas a condução para minimizar a troca de calor. Então não, como eu acabei de falar, tem sistemas que utilizam sistemas refletores para a radiação ser refletida. E aí ela não usa apenas a condução, tá certo? Então a resposta aí é a letra D. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all.